Então, a partir de agora, a gente está gravando. Esse é o nosso estudo de número 29. E hoje nós vamos estudar o capítulo 19, Comunhão com Deus. E Humberto de Campos começa a colocar para a gente assim, ó. As elucidações do mestre relativa à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Nós já vimos isso em outras passagens, né? Que Jesus trouxe a ideia de um Deus, né, que é um Pai amoroso, que é um Pai que educa, que é um Pai que acolhe, diferente do entendimento que eles tinham de Deus, né, de ser um Deus, às vezes até eles traziam para sentimentos humanos, né, um Deus que punia, ou um Deus vingativo até às vezes, um Deus que manifestava o seu poder de forma diferente dessa que Jesus trazia nesse novo ensinamento dele. É isso que Humberto de Campos está falando aqui, que essa concepção de Deus como um pai carinhoso e amigo trazia para eles uma certa confusão. Aquela necessidade de comunhão com seu amor que Jesus não se cansou de salientar parecia um problema obscuro que o homem do mundo não conseguia realizar. Então, o capítulo de hoje, né, parece até que é uma continuidade do capítulo anterior, para quem se recorda, né, do capítulo anterior, que os discípulos pediram para o mestre que o mestre ensinasse eles a orar, né, a pedir, não sabiam nem como pedir nas suas preces. E esse capítulo vai parecer até uma continuidade daquele, porque vai falar dessa comunhão com Deus através da prece também. A esse tempo, diz Humberto de Campos para a gente, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos da ciência da alma, caracterizando a sua atividade de modo diferente. Diferente de quem? Diferente daqueles, né, que, em vez de viver a experiência, né, da espiritualidade dos ensinamentos que haviam no Antigo Testamento, né, no livro sagrado dos judeus, eles viviam mais pelas manifestações exteriores, né? A gente já viu isso em vários capítulos anteriores. Então, por isso, esse grupo de judeus que tinham um comportamento diferente, que eram os essênios, eles se destacavam, né, desses que manifestavam a fé de forma exterior apenas. Por quê? Porque eles tinham um comportamento de se voltar para eles próprios, sem manifestações exteriores, né? E viviam estudando os ensinamentos mais isolados lá no grupo deles, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. João, né, procurou conhecer de perto. João quis ir lá conhecer, né, a filosofia, o comportamento, o pensamento daquele grupo, né? O que aquele grupo entendia e fazia, né, para professar a sua fé. João foi lá, conversou, né, interagiu, voltou mais cheio de dúvida ainda. E deu trabalho para o mestre, vamos ver. Voltou mais confuso do que foi. E ele falou, mestre, eu tenho desejado compreender os meus deveres atinentes à oração, mas eu sinto que a minha alma está tomada de hesitação. Eu quero ter essa comunhão com Deus, né? Mas ideias antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação deve processar num plano oculto. Mas as suas observações me confundiram. Como poderia entender isso? Devo ou não ocultar o que há de mais santo em meu coração? E ele ficou ali cheio de dúvida, né? Vou botar para lá e para cá. E, tirando ele, né, o Messias das suas meditações, respondeu com a brandura e com o amor de sempre. João. Elaine. Oi?
Eu posso falar sobre Claro, essa parte aí que você leu? pode Dessa falar, questão Elza. de ocultar, né, esse sentimento em relação a Deus, porque a gente vivenciou isso nessa etapa aí da pandemia, que a gente ficou isolado, né, dos templos religiosos, tanto nós espíritas quanto as outras religiões. E a gente via o quê? Que a necessidade que as pessoas tinham de buscar esse contato com Deus no templo. E aí está dizendo justamente isso, que a gente tem que voltar a esse templo interno, né? Cultivar Deus, nossos sentimentos e nossos corações. Aí essa ânsia de abrir casa espírita na época da pandemia é justamente isso que as pessoas não sabem, buscar ainda o Deus interior, né? O nosso interior. Exatamente, Elza. Muito bom. Precisa das É, bengalas ainda, né? É, Precisa estar dentro de uma construção de pedra chamada templo, casa, isso. seja lá o que for, para ali sentir a presença de Deus, né? Porque não Essa consegue. manifestação exterior que ainda as pessoas necessitam, né? E é isso que a Exatamente. gente tem que cultivar nesses estudos que a gente faz. Buscar Deus no nosso coração, né? Nosso sentimento. Muito bom, Elza, buscar essa comunhão, né? Que a gente pode É, fazer a qualquer momento, né? Ser qualquer independente de onde momento. a gente estiver. Muito bom, obrigada, Elza. Jesus, né, começa a falar com o João. João, a sua dúvida se verifica pelo motivo de você ainda não ter compreendido até agora que cada criatura, olha isso que a Elza falou, cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Deus está dentro da gente, nós temos essa consciência desde sempre. Nós trazemos essa consciência em nossos corações, na nossa consciência, trazemos esse entendimento, esse sentimento nas nossas consciências. Os essênios, e aí Jesus vai falar sobre os essênios, né? Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois antes de tudo precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. O que Jesus está falando aqui? Jesus havia falado, inclusive no capítulo anterior, né, que combatendo as manifestações exteriores, dizendo, olha, a comunhão com Deus, quando você se recolher para a prece, você tem que se recolher na intimidade do seu quarto, né? Você não precisa fazer essa manifestação exterior para mostrar que você está sendo temente a Deus ou que você está professando aquela religião ou aquele ensinamento. Você não precisa disso. Você se recolhe no íntimo do seu quarto, né? Onde você se encontrar melhor, e ali mesmo você faz essa comunhão com Deus. Porém, né? Isso é para você se colocar em prece. Mas o bem e a verdade é patrimônio de toda a humanidade. Você não tem que se manter eternamente recolhido, porque se assim você fizer, você não vai se doar, você não vai praticar a bondade, a caridade, você não vai exercitar o amor com o próximo. E assim os essênios faziam. Eles levavam legal, né, de se recolher e de não usar a manifestação exterior como forma de comunhão com Deus, para mostrar para os outros apenas. Mas eles exageravam um pouco, porque eles deixavam de se doar naquilo que a gente tem que se doar para o próximo, né? No momento da prece, da comunhão, é na intimidade, né? Mas no momento de exercitar com o outro, você não pode se recolher. É isso que ele está falando aqui. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com a sua necessidade. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisam de pão, né? O que significa isso? De acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, qual o ponto, né? Deles se recolherem entre eles. Por quê?
a sabedoria, né, o entendimento que eles alcançavam ali, porque eles alcançavam uma certa conexão, né? Não eram todos que conseguiam compreender isso, né? Então, provavelmente, aqueles que iam tentar compreender essa comunhão com ele, né, de Deus, e essa forma de professar a sua comunhão na intimidade, eles compreenderiam quem tivesse na condição de compreender. Mas muitos não estão, precisam da manifestação, né? Precisam dessa exteriorização, porque são famintos ainda da matéria, né? São ainda famintos desse comportamento exterior. Precisam do pão e não do espírito, de alimentar o corpo e não o espírito. Quer completar, Elza? Vai de acordo com a concepção que cada um tem do divino, né? Passando assim para a atualidade, né? Eu acho que muitos buscam, não é errado, mas é o grau evolutivo de cada um de compreensão, né? Do que é a essência divina. Uns precisam ainda dessa manifestação exterior, que só sabem entender assim. E outros não, outros buscam no recesso de si mesmo essa conexão com Deus, né? Foi isso aí que eu entendi. Exatamente. Uns já conseguem, né, no seu íntimo. Não é errado, né? Cada um tem o seu grau evolutivo. Mas o espírito tem que evoluir nisso, né? Tem que evoluir. Entendeu? Daí a gente fala, né, que todas as diversas, né, religiões que existem, elas têm que ser, né, têm que ser tidas como bênçãos, né? Porque é justamente isso, cada um está preparado, né, para um determinado discurso, para uma determinada forma de manifestação, né? Então, todas elas são escolas de Deus, né? Preparadas, né, para cada espírito que está ali de acordo com aqueles ensinamentos, né? Então, nesse sentido, né, Elza, que você está falando, cada um tem o seu grau de evolução, o seu grau de conhecimento e as suas necessidades de manifestação. E todas elas devem consciência, né? É um nível de consciência que chega aí, né? Esse ponto, né? O grau de entendimento está no nível da consciência, né? E Jesus respeitava isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro ele falava bem simples para uns, já aprofundava para outros, né? Exatamente. Não, então, e quando nós vimos nos outros capítulos que quando os discípulos vinham, né, para ele exigir que ele demonstrasse o seu poder de transformar, né, o seu poder para que as pessoas se transformassem, e ele às vezes os discípulos pediam para ele transformar, porque tem aquele capítulo que a gente viu João falando, por que você não reúne todos esses e de uma vez só transforma esses espíritos, né? E aí ele falava, não, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento e deve ser respeitado. Não estou conseguindo movimentar aqui. Jesus continuou, deixa eu ver se é aqui mesmo, já passou tanto aqui. Jesus continuou, né, o seu diálogo com João e falou para ele, olha o que Jesus falou para João. Eu tenho afirmado que eu não posso ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, né? Isso que a Elza está falando. Nem todo mundo está preparado para receber aquela mensagem naquele momento, né? Sabedor disso, Jesus não ensinou tudo o que ele podia, né? Sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino de Deus para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador, olha ele falando do Consolador aqui, se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tens observado o número de vezes que eu necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? O que significa isso, né? Por que Jesus falava por parábolas? Porque era um ensinamento que ia ficar para a eternidade. Alguns poucos espíritos ali
já conseguiam captar a mensagem que estava nas parábolas, mas outros não. Como diversas parábolas, a gente só conseguiu compreender à luz da doutrina espírita. Então, Jesus deu o ensinamento que era para aquele momento, era naquele momento que ele precisava dar, mas ele sabia que a grande maioria dos espíritos não estavam naquele momento preparados para aquele ensinamento, que eles estariam preparados lá na frente, né? Porque precisavam ainda adquirir não só conhecimento, mas ciência, né? Evolução da ciência, para que pudesse aqueles ensinamentos se aclararem, né? E é isso que Jesus está falando para João aqui. João, eu sei que hoje há espíritos, né, que não conseguem captar os meus ensinamentos de uma forma completa. Vão conseguir lá na frente. Cada um tem o seu momento. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recordar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo. Olha, ele está resgatando um ensinamento que ele já havia dado. O silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Ele falou, nós vimos, lá no capítulo anterior, oração dominical, ele falou para Pedro, Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retire da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitar a bênção a fim de compreender a sua vontade justa e sábia a seu respeito, receberá pela oração os bens divinos do consolo e da paz. É o que ele está falando aqui, ó. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si um santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Foi o mesmo ensinamento que ele deu no capítulo anterior para Pedro. Ele falou, Pedro, você está pedindo para Deus resolver os seus problemas? Você vai sair da prece angustiado. Porque o que você precisa fazer é compreender, pedir a Deus a compreensão do porquê você está passando por esses problemas. Se resignar, se submeter à vontade de Deus, que é soberanamente justa e boa, e aí sim você vai receber o acolhimento necessário para que você passe por essas provas. É exatamente isso que ele está replicando aqui para João. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente, mas ainda não conseguiu entender. E aí ele pergunta para Jesus. Aqui, trazendo a nossa reflexão, nosso debate um pouquinho aqui para o meio do nosso estudo, eu não coloquei aqui o que Jesus vai responder, porque eu queria que a gente pensasse um pouco sobre essa pergunta aqui de João, que ele pergunta assim, a oração deve ser louvor ou súplica? O que vocês acham? Pode abrir o microfone aí e falar. Eu acho que tem a ver com essa coisa aí que a Elza falou, né? Do nível de consciência, né? Vai depender do nível de... Isso, da forma como está sentindo, da forma como... aquele modo operantes, né? De acordo com a sua visão de mundo, né? Do entendimento que tem. Aí ela pode ser tanto súplica quanto louvor, né? Mas na essência aí, o que Jesus traz para a gente, né, nesse livro, é que a gente tem que aceitar a vontade de Deus. A gente não tem que... Bom, é que eu entendi assim, que a gente não tem que suplicar, louvar. Não, sim. Isso são coisas que acontecem por causa das nossas necessidades, como você falou, de cada um no seu grau evolutivo, né? Nós temos essa consciência, né? Sim, mas a Mas gente tem ainda pessoas faz, que não né? têm, Isso, mas a gente ainda faz, né? Dependendo da prova que a gente passar, a gente está chorando, está suplicando aí. Mas o que o livro traz, nesse ensinamento de Jesus, é que a gente tem que aceitar a vontade de Deus, porque
Ele sabe das nossas necessidades. Como a Elaine falou, esse capítulo está uma continuidade do anterior mesmo. Na realidade, a prece é o meio que a gente tem para falar com Deus e de elevar o nosso pensamento, mudar nosso padrão vibratório. E também é um meio da gente praticar a nossa humildade em pedir, né? A outra coisa que toda prece deve ter além de você pode pedir, mas você tem que louvar a Deus, tem que agradecer a Deus, entendeu? São os 3 aspectos da prece, né? E a prece ela é usada ela é feita da seguinte forma: o fluido vital ele transporta o seu pensamento até Deus. Como o som transporta o ar, transporta o som, transporta as ondas do rádio, entendeu? Então, quando você estuda lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a prece, lá está explicando tudo isso, entendeu? Da importância da prece, de você estar em contato com o Pai e o Criador. Porque se você sai fora da sintonia com o Pai e o Criador, você não tem como manter a sua vibração alta. Por exemplo, o André Luiz ele só conseguiu sair lá do umbral quando ele resolveu fazer uma prece para pedir ajuda para sair de lá. Não que Deus não soubesse que ele precisasse da ajuda, mas ele precisava ter a humildade, né, de se arrepender do que fez por estar ali, entendeu? A necessidade de se regenerar, entendeu? De pedir perdão e pedir ajuda a Deus, né? Mas aí o anjo da guarda dele, que estava ao lado dele o tempo todo, ele não conseguia enxergar, porque ele estava com a vibração muito baixa. Ele só conseguiu enxergar o anjo da guarda dele e mais o mentor lá de nosso lar, o mentor de nosso lar, agora eu esqueci o nome. O Clarence. Ele só viu hein? Clarencio. Clarence, isso. Ele só viu Clarence e o anjo da guarda dele depois que ele fez a prece, depois que ele elevou o padrão vibratório dele. Ele parou de pensar no mal, de pensar no sofrimento dele, quando ele levou o pensamento a Deus, pedindo perdão e ajuda. Quando ele pediu perdão e ajuda, ele foi socorrido pelos espíritos, porque ele conseguiu ver os espíritos, porque ele não estava vendo ninguém ao lado dele. Muito enquanto bom, ele estava com a vibração, o padrão vibratório dele baixo. Né? Muito bom. Então, a prece é muito importante para a nossa vida, para a gente poder entrar em sintonia com Deus. Né? Jesus disse, orai e vigiai. Entendeu? Orar, manter o pensamento em Deus e vigiar os nossos atos, né? Os atos dos outros não, nossos atos, vigiar nós mesmos. Né? Isso que você falou aí, eu me recordei também de um trecho que está aqui no livro que a gente estudou no capítulo anterior, que Jesus falou assim, é necessário, falando dessa conexão através da prece que você falou, e colocou, é necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como é a respiração. E é indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai através dela. Tudo isso que você falou, muito bom, Bia. Obrigada. Lu, quer falar, Lu? Com a mãozinha levantada. Você sabe que essa sua pergunta, a pergunta é essa aqui, né? A oração deve ser louvor ou súplica. Isso. Não é isso? Isso. Isso Minha me pergunta faz... não, essa pergunta é de João que ele fez para Jesus. Isso me faz lembrar que da semana passada, quando a gente falou da oração, e outras vezes, você falou semana passada, você termina com o Pai Nosso, né? Isso. E o Pai Nosso começa louvando, e a segunda parte do Pai Nosso é o petitório, né? Não nos deixar cair em tentação, não deixar faltar o pão. Então, eu acho que a gente tem que juntar aí o louvor e a súplica, porque não tem aquele negócio de pedir, a porta se abrirá, aquela coisa toda.
Então, a gente também tem que pedir um pouco. Né? Vamos louvar, Muito bem lembrado, Lu. Pede um pouquinho. Vai, Lu. Muito bem lembrado. Olha Senhor, só, Elaine, posso concluir meu pensamento? Minha mãe está dizendo, Elza, batei e a porta vos abre-se-vos-á. Gente, deixa a pedi Elza e concluir o obterei. pensamento dela. A minha mãe. Não, ela está aqui do meu lado. muito Aí bom. Manda ela um beijinho fala para baixinho, ela, eu estou Bia. falando, estou repetindo o que ela está dizendo. Fala que Para ela está vocês ouvirem certíssima. também. Manda um beijinho para ela. Tá. Elza, quer falar? É, porque eu não concluí o que eu estava falando. Então conclui, meu amor. O que eu queria dizer é o seguinte, que como você perguntou, ou é arrogativa ou é louvor, né? O que eu estava falando, que eu acho que eu até já perdi ao meado do pensamento, era o seguinte, que como a Bia falou, que é essa conexão que se estabelece através da prece, tudo isso, mas o mais importante de tudo é a aceitação da vontade de Deus em nossas vidas, né? Porque não é só você orar, você tem que a fé se estabelece no trabalho também, né? Se conjugar no orar, no trabalho no bem, nessa fidelidade que a gente deve estabelecer com Deus e na aceitação da vontade dele. Isso que eu acho que eu entendi que se estabelece a verdadeira oração com Deus, essa conexão que se faz. Tudo que a Bia falou está certo, que através da súplica, da elevação do nível e tudo, mas se a gente não tiver a oração estabelecida com essa fortaleza da fé, com trabalho no bem, a oração não tem valor. Justamente. Porque ele fala aqui no finalzinho, né, da página 123, né, que é a confiança expressa, né, na oração, na comunhão com Deus. Exatamente. Foi o esforço, né? Tudo isso que vocês falaram está perfeito, tudo se completa. Na realidade, toda oração tem o seu valor no sentido que liga ao ser humano e o espírito a Deus. Quando é feita com sentimento, com coração, com verdade, Deus ouve nossas preces, sempre vai ouvir nossas preces. É claro que uma pessoa que sempre trabalha no bem é muito melhor, né? É o tal do vigiai, entendeu? É a gente começar a trabalhar no bem, fazer o bem, isso é importante. Mas a prece, ela é importante sempre. Pode ser até de uma pessoa que não acredita em Deus, mas se ela começar a pensar que Deus existe realmente e fazer sua prece, isso é hiper válido. Muito Sim. válido, porque a prece liga a Deus. Às vezes a gente pede, mas não é, a gente pede até Deus consente, mas às vezes não era a necessidade do nosso espírito, entendeu? Por misericórdia, ele livra a gente, né? Livra, ele atende, ele ouve, atende, mas às vezes não é a necessidade do nosso espírito. Por isso que a gente tem que, eu acho, né, que a gente tem que fazer esse esforço de aceitação da vontade de Deus, né? Pelo menos eu tento fazer isso. É difícil, né? Isso que a Elza está falando, né? Se vocês se lembrarem do capítulo anterior, a gente vai toda hora se remeter ao capítulo anterior, porque foi o que eu falei. É quase que uma continuidade. O exercício que Jesus estava fazendo com Pedro, né, era justamente esse, de fazer com que Pedro compreendesse o sentido que ele deveria dar à prece dele. Porque o que Pedro queria? Pedro queria que, através da prece, Deus resolvesse os problemas materiais da vida dele, né? E aí Jesus fala o que para ele? Você está orando errado, né? Você está pedindo errado. Sua súplica, tudo bem, pode existir a súplica, né? Mas a súplica não tem que ser nesse sentido, né? Tem que saber, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe no estudo passado, né? A gente pode pedir a Deus, né, através das nossas preces, sim, mas a gente precisa saber como pedir, né? A gente precisa ter um conhecimento justamente disso, que a gente tem que passar pelas provas que nós criamos para a gente, né? Não seria nem justo querer que Deus resolvesse as encrencas que a gente cria para a gente, né? A gente precisa passar pelas nossas provas
mas a gente pode pedir a Deus que nos acalme, por exemplo, no momento de aflição, que nos dê inteligência para escolher, às vezes, entre um caminho e o outro, né? Então, tudo isso, né, que a gente falou aqui está relacionado à súplica e pode, né? Foi o que a Bia também colocou. A Lu falou, pedis e obtereis, né? Só que a gente precisa aprender a pedir, né? E o louvor, né? Foi como a Lu falou também, né? Porque o que é o louvor, né? O louvor é o ato de agradecer, de enaltecer, de expressar o agradecimento. Então, a gente também precisa louvar. Vamos ver o que Jesus respondeu. Eu posso falar um instantinho antes de você prosseguir? Pode. Se a gente disser que só quem faz trabalho no bem é que é contemplado por Deus, entendeu? A gente está falando errado, porque Deus é pai de todo mundo, independente de religião, independente de crença, independente até se a pessoa é boa ou ruim, entendeu? Se ela decide fazer uma prece, já é um primeiro passo para a evolução espiritual dela, e Deus reconhece isso. Ô, Bia, eu falei como, em Elielane, eu falei como trabalho no bem, isso no fortalecimento da fé. Foi nesse sentido que eu falei. Sim, mas é isso aí. A gente, quando está na atuação, né? A Bia também tinha falado, né? Quando a gente está na atuação, no trabalho, quando a gente se coloca em favor do próximo, a gente está no caminho, né? A gente está no caminho dos ensinamentos do mestre. E aí, Bia, eu vou complementar isso que você falou. Você falou assim, a pessoa pode até não estar no trabalho, né? Não praticar o trabalho, mas ela Deus olha com bons olhos, né? Porque ela está praticando bem, né? Teve, para quem conhece o Frei Beto, da Igreja Católica, né? Ele estava uma vez numa palestra, né? E abriu para que fossem feitas perguntas para ele. E aí, alguém fez a seguinte pergunta para ele: falou assim, Frei Beto, Deus olha para os ateus? E aí ele respondeu assim: Deus, né, olha para todos. Porque se o ateu, se ele exercita o amor, se ele é capaz de exercitar o amor com o próximo, ele está mais próximo de Deus do que aquele que está dentro de um templo, mas que está ali só para as expressões exteriores, né? Então, na verdade, Deus não olha essas expressões exteriores, né? A gente viu isso em várias passagens aqui, Jesus falando. Deus olha para o nosso comportamento íntimo, né? Para o que a gente representa para o nosso irmão, para o que a gente já trabalhou dentro da gente. Ele não quer que a gente fique falando em nome dele, né, o tempo inteiro e se mostrando para as pessoas dessa forma. Ele quer que a gente pratique o amor, que a gente pratique o bem. Então, de fato, se você já está praticando o bem, se você faz um ato de benevolência, de caridade, de empatia, representa uma prece para Deus, né? Então, de fato, é tudo isso. Mas vamos ver o que Jesus respondeu aqui. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Olha aí o que foi falado, todo mundo falou isso, né? A prece é o exercício de comunhão com Deus, né? Foi o que Jesus falou lá para Pedro. Na verdade, Pedro, a gente deveria tornar a prece tão indispensável nas nossas vidas como a própria respiração, porque é através dela que a gente consegue se conectar a Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, né? Ou seja, louvor ou súplica, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes, os que louvam podem ser somente preguiçosos, ou seja, nem só uma coisa e nem só a outra, né? Obrigada, mozinho. Nem só uma coisa e nem só a outra. Todos aqueles, porém, que trabalham pelo bem. Olha aí o que a gente falou, né?
que trabalham pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai, olha o que a Elza falou, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria vontade. Gente, maravilhoso, né? Maravilhosa essa fala de Jesus. E maravilhoso que todos vocês falaram tudo que está aqui, né? É isso. O ato de prece é a comunhão com Deus. É necessária. A gente precisa dessa comunhão, né? Nem só louvor e nem só súplica. Mas pode ter louvor e pode ter súplica, né? Mas nem exageradamente para um lado, nem exageradamente para o outro. Mas o que verdadeiramente importa é o trabalho, a atuação, o sentimento no bem. Isso é o que importa. Sem esquecer de agradecer, né? Tem que agradecer também. Isso, o louvor, né? O louvor é agradecimento. E, sobretudo, né? Foi o exercício que Jesus fez com Pedro, como eu falei no capítulo anterior, e foi o que a Elza trouxe. Sobretudo, a submissão, né? A servir a Deus no entendimento de que o que a gente está passando é a justa e sábia sabedoria de Deus que está nos colocando. Muito bom, né? Ai, como eu gosto. Adoro. E aí João continua. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança, né? Não basta fazer a prece. Jesus contemplou com a serenidade imperturbável e retrucou. Será que você também não consegue entender ainda? Ele falou para João. Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima dela a certeza. Veio frisar mais uma vez o que está no capítulo anterior que a Elza falou. A certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariada em suas ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões, né? Aquela situação que a gente não consegue entender por que a gente está passando por aquilo, por que a gente merece passar por aquilo. Tem até um memezinho que rola aí no Facebook, no Instagram, que eu acho muito engraçado, que é um homenzinho, né? Que ele olha para o céu e fala assim, Deus, me dá um sinal de que você está me ouvindo. Aí aparece aqueles 2 tiques do WhatsApp, quando a pessoa recebe e lê a mensagem. Já viu, Lu? Eu morro de rir com isso. Tá bom, já vi, já li sua mensagem, recebi e tá lido. Muito bom, vamos lá. Tá acabando. Jesus entende, né, que João não ia conseguir entender ali todo aquele ensinamento profundo que ele estava dando, né? Aí ele fala, vê que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Mestre, confessor respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada na minha alma. Contudo, eu ainda não entendi. Peço com sinceridade. Só Jesus mesmo. Eu ainda não entendi, mestre. Eu peço para você, mestre, com sinceridade, me ensina na primeira oportunidade, porque essa não deu ainda, como eu deverei entender que Deus está igualmente entre nós. Aí o mestre fixou o olhar nele, o olhar translúcido e deixando perceber que não poderia mais ser explícito, não tinha mais o que ele, né, em palavras ali, de forma clara. Não, e que imagem mais significativa foi essa que você colocou aqui?
É exatamente o que vem na minha cabeça quando fala que Jesus parou, olhou, né? E falou, não, daqui Muito bom. não tem mais como passar. Mas, né, ele fixou nele olhar. Vou levantar aqui, peraí. E deixando perceber que não poderia mais ser explícito com os recursos da palavra, apenas disse, tá bom, eu te prometo, João, te prometo que eu vou fazer você entender isso. E aí, eles estavam retornando, né, dessa viagem. No dia seguinte, né, demandaram a Jericó a fim de cumprir o programa da viagem. E aí eles chegaram no local, né, e havia nesse local um lavrador, né, ali cavando um grande poço na beira do caminho. Cheio de suor, né, num esforço ali, além das suas capacidades quase, mas cavando incansavelmente, incessantemente aquela terra ali para achar água. De pronto, na sua inteligência, né, sublime, Jesus percebeu que aquele quadro seria um quadro vivo, né, uma experiência viva, que ele poderia tentar, mais uma vez, trazer para João o entendimento daquilo que ele estava falando, que com palavras, né, João não estava conseguindo entender. Aí Jesus começa a travar um diálogo com esse homem. E ele fala, amigo, que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso o interpelado. Né? Como quem disse, não está vendo que eu estou cavando? Estou cavando para pegar água. A chuva é assim tão escassa nessas paragens, tornou Jesus evidenciando afetuoso cuidado. Jesus está construindo ali para João, né? É óbvio que Jesus sabia que aquele homem estava cavando água para tirar, cavando a terra para tirar água. É óbvio que Jesus sabia que ali a chuva era escassa, né? Mas Jesus estava construindo ali na frente de João um diálogo com esse homem para poder trazer esse ensinamento para ele. E aí o homem responde, sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo. Observa, João, que esse homem compreende que sem a chuva, ele vai começando ali bem devagarinho, né? Que esse homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para o seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo, né? Ou seja, ele sabe, né, que a água Ele sabe que a água é a fonte da vida, né? Mas ele sabe que está escassa, mas ele sabe aonde procurar. E ele não se cansa de procurar até encontrar. Aí Jesus fala assim, ó, dentro do símbolo, desse símbolo, né? Dessa imagem que você está vendo, temos de entender a chuva como o favor da sua misericórdia de Deus, né? Sem a qual nada possuímos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana. Olha que bonito isso. O deserto, né? Representando a alma humana com sede de Deus, né? Com sede da misericórdia de Deus, da água, né? Que representa Deus. Este trabalhador simboliza o cristão ativo. De que forma? Incessantemente em busca dessa fonte, né? Dessa água. Esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos. Olha que bonito. É a fé com obras, né, Elaine? Exatamente. A fé com obras. Trabalhando, né?
se colocando no exercício da transformação. O cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos. Que caminhos áridos são esses? As dificuldades das nossas vidas, né? Muitas vezes com sacrifício, suor e lágrima para encontrar a luz divina em seu coração. Olha que sabedoria, né? De Jesus transformar aquele quadro vivo que se apresentava na frente dele para esse ensinamento de João. Posso falar uma coisinha, Elaine? Pode, meu amor, pode falar. Eu acho que essa passagem, nossa, muito, muito significativa, né? É aquela coisa que a gente tem que aprender, a gente tem que entender que Deus, ele sempre nos provê, né? Mas nem sempre ele nos provê como a gente deseja, como a gente quer, né? Mas sempre Deus nos provê. E tudo é para o nosso aprendizado. Tudo. Né? Quando ele fala aí, né, cavando junto dos caminhos áridos, né, com sacrifício, a luz divina, né, ela sempre vai estar presente na nossa vida. E sempre dentro de nós, né? Não Sim. adianta a gente procurar fora. Esse Sim, ato, né, sim. de buscar, de cavar, é entrar, né? Penetrar dentro de nós, porque é lá que Deus está, né? É entender os desígnios dele, né? Exatamente. E também domar as nossas más tendências, né? Esse esforço aí de sacrifício, suor, lágrimas também entra nisso, né? Nosso aprimoramento íntimo, né? Exatamente. Muito bom, meninas. Vocês estão afiadíssimos. E ele termina assim, ó. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra, né? A água, a simbologia da fonte da vida, né? Em tudo há água, em tudo há Deus. Maravilhoso, né? Último trechinho. Muito bom. Último trechinho. Contemplou, o discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizaram uma aquisição de claridades imorredoras. Agora sim, mestre, agora eu entendi. Contemplou o grande poço onde a água clara começava a surgir, assim também como surgia no seu coração o entendimento dessa comunhão com Deus, dessa busca incessante, né, de se transformar para achar, encontrar Deus no seu íntimo, né, no seu poço interno. Depois de imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava, né, a água jorrou, desde muitos dias, teve a nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou a mão do mestre e beijou. Olha que legal. Confortado como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreender. Ele queria compreender. Ele se esforçava quase que de uma forma angustiante para entender, mas ele não conseguia entender pela sua limitação ainda, né? Mas ele queria. Mas aí ele conseguiu, né? Pela paciência amorosa do Cristo e pelo esforço dele próprio, ele conseguiu. Muito bom, né? Maravilhoso. Ó, para a gente encerrar, deixa eu ver que horas são. Tá. Para a gente encerrar, eu queria que a gente falasse sobre essa colocação aqui que está no texto do livro, né? Lu, quer falar? Pode falar. Eu vou precisar ir, tá, meninas? Tá bom. Beijo em todas. Beijo, obrigada, tá? Obrigada. Que isso? Beijo. Beijo. Mas você já acabou, Elaine? Lê? Acabamos o texto. Amo vocês. Também. Tchau, querida. Acabamos o texto do livro. Vai Lu. com Deus, Agora... Ana. Deus te abençoe, te proteja, te dê saúde e paz, tá? A todos nós. Beijo. Beijo. Lu, a gente acabou o texto, né? E eu só trouxe mais essa reflexão aqui para a gente encerrar o nosso estudo. Você quer falar?
Eu acho interessante que em momento nenhum Jesus fala que você tem que ajoelhar, juntar as mãos, porque naquela hora lá no outro ele fala que é uma relação entre os nossos sentimentos e as nossas, digamos, os nossos atos. Quer dizer, ali ele também fala, os sentimentos do nosso íntimo, quer dizer, a gente não sabe pedir, isso é muito óbvio, a gente não sabe pedir há muito tempo. E eu até entendo o João na dificuldade dele, que é a dificuldade que a gente tem, né? A gente, quando eu falo, eu digo eu, porque ele foi criado uma vida inteira, e sei lá mais quantas outras, ouvindo de um Deus raivoso, de um Deus vingativo, de um Deus sei lá o quê, e vem um cara e aparece para ele, quando ele já é formado, já é maduro, dizendo que não, que aquele Deus é um Deus de amor, um Deus que você pode conversar, você só não precisa só ficar louvando, igual o pessoal fazia, todo aquele ritual, que na verdade era no secreto, né, dele, que ele deveria se encontrar com ele. E eu acho isso muito legal, cara, porque, na minha visão, Deus olha por todos, pelo assassino, pelo cara que faz maldade, pelo cruel. Ele é um pai, ele não distingue, ele é como o sol, né? Ele ilumina todos sem distinção. E eu acho legal isso, porque eu conheço pessoas que são ateus e são pessoas incríveis, assim, e eles agem muito em relação ao próximo, mas de uma maneira tão natural, sabe? É uma coisa assim tão como respirar, digamos. E eles não têm o costume da oração, porque eles não acreditam em Deus, mas eles fazem muito bem. Mas então, praticam essa é a oração deles, né? Exatamente. Isso, o que você falou, dessa dificuldade também, porque eles estavam aprendendo com Jesus, né, a olhar Deus de uma forma diferente. Realmente era um dos outros grandes dificuldades que ele tinha. O capítulo começa justamente falando dessa dificuldade. E a gente vê, por exemplo, lá no capítulo que a gente viu de Zebedeu, né, a família Zebedeu, a gente vê Zebedeu, no final, Jesus fala assim: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora você o ama. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no seu coração a fonte da fé viva, porque Jesus mostrou para ele justamente esse Deus que era amoroso, né? Lá no Fidelidade a Deus, que a gente já estudou também, Jesus coloca assim para Tiago, não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai, né? Colocando Deus como Pai, que educa. Não no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. Então, de fato, era um conhecimento, né, e uma visão diferente de Deus que Jesus trazia, né? Daquela visão que eles já estavam há tanto tempo acostumados a entender. Então, de fato, eu também acho que isso representava um dos grandes dificuldades para eles compreenderem essa comunhão tão íntima, né? Através da prece com um Deus amoroso. Eles foram criados tendo para ter medo, né? A criação deles era o temor, não o amor, né? Eles tinham temor de Deus. Muito das interpretações também, né? Mas também, num determinado momento, foi o que a Elza tinha falado, também naquela época era necessário um determinado discurso, né? A gente estuda isso quando a gente estuda os textos do Antigo Testamento. Cada público um discurso. E essa colocação, vê, pois, que todo problema da oração, todo mundo já até falou um pouco sobre isso, está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo. E esse trechinho aqui, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós.
que vocês acham dessa passagem? Olha, eu acho o seguinte, que é um convite, né, esse trecho aí é um convite para a gente usar o livre-arbítrio da melhor forma, como Jesus nos ensinou, porque para a gente ter a comunhão com Deus, a gente precisa nos elevarmos, né, nos sentimentos, e ser fiéis aos seus desígnios, e só assim a gente vai ter a vibração para entrar em sintonia com Ele. Muito bom, Elza. Exatamente isso, que eu entendo também. Alguém mais? Obrigada, Elza, muito bom. Alguém mais? Bia, fala, Bia. A prece é muito importante para a gente entrar em contato com Deus, e Ele fala com a gente através de sinais, de acontecimentos, né? E ajuda também a preservar a gente dos maus pensamentos, né? De coisas ruins, né? Que a gente entrando em sintonia com Deus, a gente, assim como o André Luiz conseguiu ver lá o Clarence, o anjo da guarda dele, a gente está elevando o nosso pensamento, então tem mais sintonia com o nosso anjo da guarda, com os nossos amigos espirituais que torcem pela nossa vitória, pelo nosso sucesso, nosso progresso espiritual, entendeu? E tudo fica melhor, né? A prece, ela traz paz, ela traz harmonia, ela traz elevação espiritual, enfim, é tudo de bom, né? Orar é muito bom. Orar e vigiar. Orar e vigiar, exatamente. A gente tem que orar com sentimento, né? Com coração, com amor, né? Tudo que a gente faz com amor vai longe. Uma vez o meu orientador de pré-mocidade, quando eu estava fazendo pré-mocidade, vocês sabem que eu nasci em família espírita, né? Sim. Então, eu sou evangelizada desde criança. Então, meu orientador de pré-mocidade, o Fábio Peluso, ele me contou uma história assim, que um homem negro que tinha acabado de ser liberto por causa que a princesa Isabel tinha assinado a libertação, a abolição da escravatura. Então, ele estava muito feliz porque ele tinha sido liberto, né? E aí ele fez uma prece de agradecimento a Deus. Ele só disse assim: Senhor, muito obrigado. Só isso. Aí a luz saiu do pensamento dele, da cabeça dele, né? Como se fosse um feixe de luz assim, e iluminou o céu inteiro. E foi direto assim para Deus. Foi assim, né? Agora, para você ver que não precisa muitas palavras para falar com Deus, né? Tem gente que fala basta um coração sincero, né? Foi de coração sincero, né? E se fosse, tem gente que fala tanta coisa, mas da boca para fora e não está sentindo aquilo, né? Que a oração não passa nem do teto, né? Então, a questão é orar com amor, com coração, com sentimento, né? E não importa o número de palavras, né? Mas se você faz com amor, com sentimento, vai chegar a Deus com certeza, entendeu? Muito bom, Bia, obrigada. Nada. Bom, eu tirei, para a gente concluir, encerrar o nosso estudinho de hoje, deixa eu tirar aqui da frente, do livro de Leon Denis, né? O Grande Enigma, que ele fala assim: a visão de Deus fornecida pelo Espiritismo nos convida a mergulharmos em nós mesmos, buscando essa centelha divina e fundamental em nossas vidas. Segundo Leon Denis, desconhecemos, ignorando também nossa origem, e a permanência nessa ignorância é a causa de nosso atraso moral. Cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno foco. Nós, porém, nos ignoramos a nós mesmos
E essa ignorância é a causa de nossa fraqueza e de nossos males. Achei perfeito para trazer para a gente o entendimento, né, do que Jesus colocou, né, na passagem do livro, que o problema da oração está em edificarmos o reino dos céus entre os sentimentos do nosso íntimo. Só que a gente não consegue fazer isso se a gente não nos conhecer, né? Se não nos conhecermos, não vamos conseguir edificar essa construção, porque a gente não vai fazer o que o lavrador estava fazendo lá, se empenhando, né? Como Jesus falou, com o verdadeiro cristão, se empenhando para se transformar. A gente ignora que dentro de nós há a centelha do nosso Criador, né? Todas as tendências para o bem, né, e o fluxo para o amor estão dentro de nós. Só que a gente abafa, né, essas nossas potências. E por isso a gente não consegue nos elevar através da prece e não consegue colocar em prática a nossa transformação, a construção desse reino. Eu queria adicionar que você está falando aí, porque essa parte aí do Leon Denis é muito interessante, porque lá na Gênesis explica direitinho isso aí que ele está falando. O nosso pensamento ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem forma, né? E tudo que a gente pensa, inclusive a prece que a gente emite, né? Tem forma. Entendeu? A gente plasma no ar esses pensamentos, né? Se a gente tem um pensamento negativo, também é plasmado no ar e é criado vários miasmas que afetam o nosso perispírito e toda a nossa ambiência espiritual, né? Aliás, o umbral só existe porque existem espíritos sofredores que ainda pensam no mal, que plasmam aquela situação que eles estão vendo lá. Se eles pararem de pensar em coisas ruins, pararem de elevar o pensamento a Deus, aquilo tudo vai desaparecer da frente deles. Entendeu? Porque um dia será. O umbral não existe como espaço. Ele não é um espaço definido. É um espaço criado pela mente das pessoas que estão ali. Isso. Então, Ivone Pereira fala até que eles mudam até de lugar. Você tem uma ideia, como se Copacabana fosse parar lá em Irajá, sabe qual é? Saísse andando. Exatamente. Tipo assim, pensamento força criadora. É uma coisa que acompanha o espírito que plasma aquele pensamento. Justamente. Independente onde ele esteja. Né, Bia? Pensamento é força criadora, né? A gente tem que adicionar lá nos 10 mandamentos, o 11º mandamento, não poluirás. Não poluirás o solo, a água, a terra, o ar e o pensamento. Porque se você pensa no mal, você está poluindo não só o seu pensamento, o ambiente espiritual todo que você vive, o seu perispírito, entendeu? Você está poluindo tudo. É pura poluição. Existem em volta do planeta Terra os miasmas do pensamento negativo dos encarnados. E do lado de fora, os miasmas do pensamento negativo dos desencarnados. É impressionante. Muito bom, Bia. Obrigada, meu amor, pelas suas reflexões. Sempre contribuindo muito. Obrigada, tá? Alguém quer falar, amores? Ou a gente pode encerrar? Hoje foi grande, hein? Podemos encerrar? Elza, mais alguma colocação? Não, não tem mais nada, não. Estudiosa. Então, amores, olha, muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela atenção, pela oportunidade que vocês me dão. Final. Vou fazer, amor. Ah, tá. E vou te escolher para fazer. Faz pra gente? Faz. Então, ó, obrigada, tá? Esse estudo que eu faço, né, é um estudo que eu faço para mim, né? E trago para vocês, né?
Então, é uma oportunidade que eu tenho que agradecer muito a vocês, porque antes de trazer eu estudo, né? Eu me preencho desses ensinamentos maravilhosos. Isso, para mim, não tem Mastercard que pague, viu? Então, obrigado também por vocês estarem aqui. A Lu botou a mão na testa. Tem não, Lu, tem Mastercard que pague. E a Elza vai fazer a nossa prece de encerramento. Jesus, nosso mestre amigo, nosso benfeitor maior, que nos elucida a todo instante, Senhor, nos fazendo sacudir os nossos espíritos para o despertamento para Deus. Que possamos saber ativar essa centelha divina que há em nós, nos esforçarmos pelo nosso autoconhecimento, para a vivência do seu Evangelho, para ser fiéis a Deus, sobretudo. E assim, Senhor, nas nossas inúmeras existências que ainda teremos, possamos um dia, Senhor, comungar com nosso Pai. Agradecida a todos nós pelas trocas e, sobretudo, a Deus pelo esse momento. Graças a Deus. Obrigada, Elza. Mores, eu só quero falar uma coisa a mais para vocês. Quem sabe qual é o nosso capítulo da semana que vem? Eu sei. Maria Qual? de Magdala. Muito bem. Não percam. Maria de Magdala. Gostaram de Joana de Cusa? Eu acho que você não vai conseguir fazer em uma aula só, não. Também estou achando, Elza. Ele é bem... Maria de Magdala, maravilhosa. Vai ser maravilhosa, vai ser muito bom, né? Então, ó, venham preparadas, hein? Beijo no coração. Eu lembro do capítulo na minha cabeça, tá? Com todos nós. Saúde e paz para todos. Que Deus abençoe e proteja vocês. Eu amo vocês.